Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Barbosa, eu sou proprietário da Via Verde, empresa que faz estética automotiva localizada aqui em Vitória, Espírito Santo. Para esse vídeo, que faz parte da série Como deixar seu carro com cara de novo, nós escolhemos o assunto que é muito comum, é uma pergunta que é muito comum entre as pessoas que estão pensando em fazer limpeza seco sim ou não. Então é normal pessoas ligarem para a gente perguntando quais são as características da limpeza seco, como que é o processo, quais são as vantagens, desvantagens. Então eu coloquei aqui um material que vai ser um pouco mais curto do que o vídeo anterior, mas ele sumariza bem as características de limpeza seco e dá para a gente chegar às nossas conclusões com relação à utilização ou não desse serviço. É claro que existem vários métodos, vários produtos de limpeza seco, limpeza automotiva. Então eu tive aqui o trabalho de coletar as características que são comuns a todo tipo de limpeza seca automotiva, tá bom? Mas até antes de falar de limpeza seca automotiva, eu explico aqui o que é limpeza seco e dou algumas características bem gerais. É todo o processo, né, que não utiliza água para enxágue e nenhuma outra parte do processo de limpeza, né? Então é toda limpeza que não utiliza água. À medida que a população foi se modernizando, foi tendo mais objetos laváveis, a frequência de limpeza foi aumentando. E esse foi um dos motivos que hoje a limpeza seca é muito utilizada, né? Porque tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se limpar, vamos limpar com algum processo que não utilize água. Justamente porque também a população cresceu e sabemos, pelo menos eu cresci com a cultura de previsão de escassez de recursos naturais, escassez de água, né? E o terceiro motivo o quarto motivo que eu relaciono é a praticidade que esse serviço também traz. Então, esses quatro motivos são os que alimentam o crescimento da limpeza seca. Não só a limpeza seca como automotiva, aqui eu estou sendo generalista, tá? E onde surgiu a limpeza seco? Na França. Esse francês aí, chamado Jean-Baptiste Joly, em 1855, andou observando a faxineira dele e de repente ela acidentalmente derrubou uma garrafa de querosene na mesa. Tinha uma toalha na mesa. E ele percebeu que a parte que tinha querosene estava mais limpa do que a parte que não tinha. E aí ele foi estudar como é que foi, quais são as características do querosene, porque ele fez isso com tecido. E aí então esse francês, pela primeira vez na história, fundou a primeira empresa de limpeza a seco, de lavagem a seco, né? Em 1955, quase 100 anos depois, começou-se a usar esse componente chamado tetracloroeteno ou percloroetileno, né, que é conhecido ainda hoje como fluido de limpeza a seco. E ele também é um excelente desengraxante, tá bom? E quais são as principais dúvidas de quem está pensando em fazer uma limpeza a seco? Será que usa água? Será que não usa? Quais são os produtos no caso de não utilização de água? E se meu carro está muito sujo de lama, como é que eu faço? Será que dá para fazer limpeza a seco? Vamos lá. No caso específico de água, como nós estamos falando de limpeza a seco, é estranho falar que usa, mas usa um pouquinho de água sim. A gente não usa muito, como a gente vai ver mais adiante, mas usa em média 500 ml de água, né? E para que essa água? Para diluir os produtos. A gente não passa água direto em nenhuma parte do carro. A gente dilui os produtos com água, alguns deles são diluíveis, outros não, outros a gente pode aplicar direto nas partes do carro, outros temos que diluir e essa diluição é que vai no carro, né? É assim que é feito o processo. E mesmo para aqueles carros sujos de lama, dá para fazer limpeza seco sim, só que a gente vai gastar mais produtos, tá ok? Agora, a principal dúvida: arranha ou não arranha a lataria? Ele não arranha a lataria. O processo de limpeza seco, graças a esse paninho, alguns chamam de paninho mágico, toalhinha mágica, toalha chinesa, é um paninho de microfibra, uma toalha pequena de microfibra. É claro, ele sozinho não faz milagre. A pessoa que está aplicando o pano aplica de uma forma que a sujeira vem para o pano e não volta para a lataria. Então não há nenhuma
probabilidade, a não ser que seja um processo mal aplicado, não há probabilidade de um técnico bom fazer a limpeza a seco e arranhar seu carro, tá? Muito pelo contrário, ele vai saber o jeito correto de tirar o material, né, o produto que já amoleceu a sujeira da lataria, e então grudar essa mistura que fica, né, tipo uma papa de sujeira com produto, vai para o pano e não volta para a lataria, tá bom? Eu fiz aqui uma tabela comparativa. Eu gosto de tabelas comparativas porque dá para a gente conseguir visualizar num lugar só as vantagens, desvantagens, características. Eu coloquei uma coluna com limpeza a seco, lavagem com água, gasto de água em média 500 ml a seco, a com água. Se você vai num lava-jato que é profissional, né, ele vai gastar 90 litros de água. Mas se a pessoa, seu vizinho, está lá gastando água no final de semana, né, limpando o carro na garagem, ele vai gastar até 320 litros de água nessa limpeza, tá bom? O tempo gasto é um pouquinho maior na limpeza seco, já que não tem água, as partes você tem que passar o produto manualmente, então é um trabalho artesanal, vai demorar um pouco mais, tá bom? Durabilidade. As características, essa é uma característica muito importante nos produtos de limpeza seco. A maioria deles não deixa a sujeira grudar novamente em até 3 semanas, enquanto a lavagem com água toda semana você tem que ir lá lavar. Então, os clientes de limpeza a seco não são clientes semanais, eles são mensais na maioria dos casos, porque se a pessoa de repente for uma pessoa mais cuidadosa com o carro, vai fechar um mês e não vai precisar da limpeza seca. Risca ou não? Já dissemos que não risca a limpeza seco, a lavagem com água. Coloquei observação. Se for com máquina, vai riscar sim. Aquelas máquinas que tem aqueles rolos, né, com água jogando, aquilo arranha a lataria sim, tá bom? Resíduos, isso é muito importante. A lavagem com água faz aquela bagunça toda, a limpeza seco não faz. Você pode fazer limpeza seca em qualquer canto que é proibido fazer lavagem com água, em qualquer condomínio, qualquer espaço comercial que não pode fazer sujeira, dá para fazer com limpeza a seco. Essa é uma característica muito importante e é uma vantagem no processo para as empresas que fazem limpeza a seco. Serviço de entrega. As limpezas a seco elas conseguem fazer serviço de entrega justamente por não deixar resíduo. Então elas podem ir até o local do cliente em vez do cliente ter que levar o carro até o local. Lavagem com água talvez, tá, né? Você tem a opção do flanelinho, então tem alguns carrinhos que param tipo um furgão na rua, vão até a sua rua e levam, né, a equipe inteira para fazer a lavagem com água, é normal. Eu coloquei esse item formalidade. As limpezas a seco na maioria dos casos são empresas, são empresas formais, e as lavagens com água em sua totalidade quase, né, um percentual muito alto, não são empresas, são pessoas na verdade, né, que tem um negócio de rua, ou então pode até ser um estabelecimento, mas a maioria delas não é legalizada, tá bom? Isso são estatísticas. Eu acredito que conseguimos resumir aqui bem as características. Não queria fazer um vídeo longo como o outro. Deixo aqui o meu e-mail para dúvidas, sugestões, para fazer críticas. marcelo@viaverde, com tracinho antes do V e ponto antes do D, ou marcelo.barbosa@clicksite.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.